Olá, lindeusas, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro Papo Reto com a Vá. E hoje a gente vai buscar trabalhar justamente falando um pouquinho das doulas. Mas não é qualquer assunto de doula, não. Hoje a gente vai falar alguns assuntos que são polêmicos, tá? Então vai chegando, vai chamando as amigas que eu já vou começar com vocês, né, o nosso Papo Reto. Tá bom? Manda um aviãozinho aí. Enquanto isso, enquanto vocês vão entrando, né? Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Vanessa Verde, também conhecida como Vá, Vani, Van, né? Fique à vontade para me chamar da maneira que você quiser. Mas como ontem eu fiz uma pesquisa, né, de como as pessoas preferiam me chamar, que se sentiam mais à vontade de me chamar, quem ganhou foi o Vá. Mas ficou bem parecido, o Vá, o Vani e o Van. Então fique à vontade de me chamar como você quiser. Então, assim, eu vou explicar, né, um pouquinho. Eu trabalho como doula. Na verdade, o conhecimento de doula, né? Tudo começou quando eu conheci a minha doula amada, a Cristina Trevisol, que foi aonde eu tive um contato, né, direto com doula, e isso foi em 2009, num período que até então eu não tinha a mínima ideia do que era doula, do que fazer uma doula, né? Eu nem sabia que doula existia. E foi então que eu tive o prazer, né, de conhecer essa pessoa tão querida que foi a Cristina. E dentro desse conhecimento dessa doula, muitos outros aprendizados surgiram, inclusive de que não era tão fácil ter um parto normal aqui no nosso país, ou de que não era normal ter um parto normal. E aí tudo que eu acreditava em relação a parto, né, caiu por terra. Então hoje o que eu venho aqui conversar com vocês é justamente isso. O que né, eu vou me colocar naquele momento, quando eu engravidei pela primeira vez, que eu achava assim, eu sou normal, a minha gravidez está normal, então o que eu vou ter? Um parto normal, né? Isso para mim era básico, era, né, óbvio. Mas quando eu comecei a buscar, quando eu entrei em contato com o meu médico e fui perguntar para ele a respeito do parto normal, ele falou que ele não atendia parto normal, que no caso eu teria que ele faria se fosse, né, se eu quisesse que ele me acompanhasse no meu parto, seria uma cesárea agendada. E aí eu, né, tudo caiu por terra, assim, como assim, né, você que era o meu ginecologista, que eu fiz o plano de saúde por causa do meu parto, justamente por isso, e você não me acompanha no parto normal? Ele falou, não, eu não tenho nem condições de acompanhar, porque eu dou plantão em hospital, eu tenho a minha agenda de consultório, e eu não consigo ter disponibilidade de atender com parto normal. E assim, tipo, foi aonde eu comecei a perceber que não era, né? Que não era todos os obstetras que acompanhavam partos normais. E aí eu comecei uma saga, né, de busca, de procura por um médico no meu plano de saúde que concordasse em me atender com parto normal, né? E foi então que eu descobri que isso em Curitiba, tá? Em 2009, quando meu filho nasceu. Então eu estava grávida, em 2008 já estava nessa busca. Foi então que, em contato com a minha doula, ela me colocou a respeito que não era fácil mesmo, que existia em Curitiba na época um único médico que trabalhava com parto humanizado, que topava, no caso, fazer parto na água, parto na banheira, em questões assim. E aí foi aonde eu comecei a falar, não acredito, né? E comecei a pesquisar. E eu descobri que naquela época somente um mesmo que atuava dessa forma. Só que na minha realidade, na minha cabeça da época, eu achava, até porque eu achava que era um absurdo, né? Porque eu pagava um plano de saúde, como assim? Eu vou ter que pagar para um parto, eu pago meu plano de saúde para ter, né, todo o direito. E na época ainda se escolhia, você pagava a mais por ser um plano com obstetrícia. E eu não aceitava aquilo. Eu falei, não, eu vou encontrar um médico, né, que vai me acompanhar. E fiquei nessa ilusão um bom tempo, até que eu recebi tantos nãos, né, ou outros assim, vamos conversar sobre parto lá no final. Se tiver tudo bem com você, aí você faz parto normal, mas isso vamos deixar para depois. E
Depois eu comecei a me informar mais, assistir alguns vídeos, já existiam poucos vídeos, mas já existiam alguns vídeos disponíveis, ainda não tinha o renascimento do parto, então anotem aí uma dica. Filme, se você não assistiu ainda, você é gestante, você quer um parto normal, ou se você não decidiu ainda se você quer um parto normal ou cesárea, assista o filme O Renascimento do Parto, tá? Esse filme, ele muda paradigmas, você vai ver, tá? Depois volta aqui para me contar. Então, esse filme O Renascimento do Parto, ele não existia ainda, mas tinha um vídeo da Naoli, que foi a minha maravilhosa, assim, é uma parteira mexicana. Na época, ela ainda morava no México, e ela foi uma fonte de inspiração incrível, assim, para mim. Ela mostrou como era natural ter um parto, né? Como era familiar. Ela ainda antes, ela sai em trabalho de parto, ela sai caminhar no meio do mato, vai até um rio, numa cachoeira e volta, come um pratão de comida e aí vai, né? As contrações aumentam. Ela viu, na verdade, quando ela estava ainda no rio, ela percebeu que as contrações estavam aumentando, ela pediu para voltar. Isso ela estava com os 2 filhos, o marido, e eles voltaram, foram para fazer um piquenique, né, na beira do rio, e depois ela voltou para casa, bateu um pratão de comida que parecia ser tipo uma feijoada, assim, um arroz com feijão, algo do gênero, comeu. E depois, né, já entrou em trabalho de parto. E ali foi um processo de trabalho de parto lindo, que eu também indico para vocês que se você tiver a oportunidade de assistir esse vídeo do parto da Naoli, eu nem lembro o nome do vídeo, gente, mas é o parto da Naoli, assim, é a última filha dela, a terceira filha dela, e é lindo, é muito incentivador. E, inclusive, sigam a Naoli, porque a Naoli ela é uma parteira, que agora trabalha no Brasil e dá muitos treinamentos. É lindo, assim. Acompanhem, tá? A parteira mexicana. É só vocês digitarem aí parteira mexicana, Naoli, vocês vão encontrar, assim, muita informação maravilhosa da forma como ela enxerga o parto, da naturalidade, né? Que ela assiste um parto, que ela acompanha uma mulher e da natureza sagrada que ela vê nisso, tá? Então fica mais uma dica aí. Acompanhe a Naoli e assista o filme Renascimento do Parto. Vão anotando aí as dicas, tá? No final vou perguntar aí para quem viu as dicas dos que eu dei durante a live. Então, essa que foi a minha grande, né? A Naoli foi de vídeo a minha grande inspiração. E a Cristina Trevisol, que foi a minha grande doula, mentora querida, que me conduziu por esse universo, né? Ela que me mostrou que eu sim poderia me empoderar e ir atrás do parto dos meus sonhos, que eu merecia, como toda mulher merece ter o parto que sonha. E foi aí que eu, com muita procura, eu encontrei um médico que era amigo do meu primo, né? Meu primo também era da área de saúde. E o meu primo falou assim: olha, eu acho que tem um médico que topa essas tuas loucuras, né? Não sei porque acham que a gente querer parto normal é loucura, mas tudo bem, foi isso que ele me falou. E eu entrei em contato com esse médico e ele nunca tinha acompanhado um parto fora de um centro cirúrgico. Isso, né, Isa? A Cris é maravilhosa mesmo, né? A Isa também conhece a Cris. E a Isa também é uma profissional maravilhosa, viu? Ela trabalha com dança mãe e bebê lindamente, né? E outras coisas mais. Então, vou convidar a Isa para vir num papo reto aqui com a gente também. Tá bom, Isa? Você aceita o convite? Então, voltando aqui, né? Eu acabo me empolgando. E aí, com a Cris, ela me incentivou a ir atrás, né? E foi aonde eu encontrei esse médico, amigo de um primo meu, que ele falou assim: eu nunca fiz, mas vamos tentar, né? Vamos tentar para ver o que é. E eu falava não. Eu falei assim: eu não quero que você precise fazer nada, você nem vai encostar a mão em mim, eu que vou fazer tudo. Super empoderada, né? Sem imaginar na época, né? O que era um parto, né? O que eu ia passar num parto. Mas eu acreditei que aquilo era possível, que eu iria conseguir e fui. Tive acompanhada daí de 2 doulas, né? A Mary e a Cris, que me auxiliaram nesse processo, e foi um momento lindo, desafiador. Eu não vou romantizar aqui parto, porque parto não é aquela coisa assim: tive uma contração, o neném nasceu. Não, é muito além disso, tá? Foram 18 horas de trabalho de parto, intenso, né? Bem intenso.
mas foi para mim muito transformadora, assim, e foi tudo dentro daquilo que eu esperava, lógico que com algumas condutas hospitalares, mas foi um parto 100% natural, onde respeitaram os meus desejos, aonde um médico que nunca tinha assistido, um médico que já estava a caminho de se aposentar e nunca tinha feito um parto sem uma episiotomia. Para quem não sabe o que é episiotomia, é aquele cortinho, né? O cortinho, né? O pique que eles chamam, né? De cortinho, que é o pique na vagina, que é o corte, né? Na vagina da mulher, que é considerado hoje como uma mutilação, né, na genitália feminina. Então, ainda muitos médicos fazem isso, e naquela época, esse médico, ele falou que ele nunca tinha feito um parto sem o corte, que ele achava que ia rasgar tudo. E aí ele se surpreendeu quando ele viu que ele não precisou fazer nenhum pontinho em mim após o meu bebê nascer. Que foi um parto que não precisou suturar. Ele falou, eu nem acredito, terminou aqui, eu já vou sair, não vou precisar fazer nenhum pontinho. Ele falou, nunca aconteceu isso comigo. Então, ele se deu a oportunidade de conhecer. Porque eu cheguei com informada, eu cheguei com informação, eu estudei muito. E eu estava acompanhada de uma doula que me trouxe muita informação, que quanto mais eu estudava, mais coisa ela vinha, né? Quando eu achava que já estava sabendo tudo, ela vinha com mais alguma coisa, assim. Então, foi muito importante para mim. Por isso que eu digo, mulheres, vocês que estão gestando seus bebês, assumam a responsabilidade do seu parto. O parto não é do seu médico, o parto é seu. Gestação saudável, o parto é da mulher. O médico, ele tá ali para atender caso alguma coisa saia do normal. Mas isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10 a 15% apenas das mulheres vão precisar algum tipo de intervenção. E não necessariamente intervenção será cesárea, tá? A cesárea é uma das maiores intervenções que a mulher vai sofrer. Tá? Então, a mulher ela pode ter um parto natural. A maioria das mulheres tem condições de ter um parto natural sem intervenção nenhuma. Basta, né? Lógico, tem um monte de coisa que a gente vai conversar mais vezes aqui no Papo Reto. Mas, assim, vão se informando, procurem grupos profissionais atualizados, profissionais que estão antenados, né, com a humanização, profissionais que respeitem o que preconiza, né, que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que a Sociedade Brasileira de Obstetrícia e que tantas outras, né, questões, tantos outros órgãos e estudos, né, que tem a respeito, que eles sigam essas diretrizes. Tem as diretrizes do parto normal do Brasil que, gente, se vocês lerem as diretrizes, a coisa mais linda, o parto dos sonhos. As mulheres, elas podem ter os seus partos naturais, os seus partos, estar junto com os seus bebês, estarem empoderadas, estar junto com o seu acompanhante, ter a sua doula. Então, se informem, mas se informem, assim, busquem vocês a opinião. Não acreditem no que eu falo, não acredite, né, no que outra pessoa. Você mesmo vai lá e forme a sua opinião. Você não precisa acreditar numa pessoa, você tem que formar a sua opinião. Então, isso que é o que eu quero colocar para vocês. O Papo Reto é isso. Eu não vou ficar aqui mostrando só as coisas bonitas, porque coisas bonitas tem um monte de gente que mostra, né? Esse Papo Reto, nosso papo de quinta-feira, é justamente para informar, para abrir os olhos. A gente precisa enxergar com outros olhos para tudo na nossa vida. Nós devemos ser empoderadas da nossa vida, de ser responsáveis. Tudo que acontece com você é responsabilidade sua, não é culpa de ninguém. Você tem a opção de buscar o profissional. Ah, mas na minha cidade, que eu sei que muita gente que mora no interior que mal tem hospital, né? Mal tem hospital, então quem diria qualquer outro tipo de assistência. Mas eu conheço pessoas, né, que uma delas está assistindo aqui a gente, que ela saiu de Francisco Beltrão, que é a nossa cidade aqui, e foi para Florianópolis em busca do parto humanizado dela. Ela se deslocou, ela foi para onde ela achou que ela poderia ser acolhida e assessorada da melhor forma possível dentro das condições que ela tinha disponíveis. E ela foi para lá, de barrigão, tudo, e teve o parto dela lá e o parto natural dela, né? Então ela teve assistência dela, né, Má? Então, por quê? Porque é isso, porque quando a gente se empodera do nosso parto, quando a gente realmente está
consciente do que a gente quer e assume essa responsabilidade, a gente vai para qualquer lugar atrás disso, a gente faz qualquer coisa. E sem contar, né, a lei da atração. Gente, nós somos geridos por essas leis da natureza, e uma dessas leis da natureza é a lei da atração. Não adianta você achar que essa lei não funciona, porque ela funciona igual a lei da gravidade. Se eu jogar essa caneta, essa lapiseira aqui, ó, ela cai. Se você pular do prédio, você vai cair no chão. E se você vibrar na frequência, você atrai aquilo para você também. Então, a lei da atração, ela é importantíssima vocês entenderem isso. Porque quando a gente... eu falo dos meus 3 partos, todos eles eu estava passando em alguns momentos muito desafiadores da minha vida, principalmente financeiro. Eu acho que é um teste, né, que acontece com a gente naquela questão de que, não, será que você quer mesmo? Né? Porque a gente pensa assim, no SUS eu tenho um médico lá que vai me atender e pronto, e eles vão fazer meu parto normal, né? Mas e você quer apenas um parto normal, ou você quer o dia mais especial da sua vida que seja assistido da forma mais especial na sua vida? Né? É isso que você tem que ver. Aí a gente fica fazendo o quê? Fazendo enxoval caro, né? Não caro necessariamente, mas a gente fica se preocupando com o chá de bebê, a gente se preocupa com o quarto do nenê, a gente se preocupa com o book, a gente se preocupa com um monte de coisa, e aí acha que investir numa equipe humanizada é desnecessário. Só que, gente, isso é algo que fica gravado para você e para o seu bebê e para o seu companheiro o resto da sua vida. Isso é algo que o seu parto ninguém... Não tem outra, você não vai repetir de novo aquela experiência. Você pode ter um outro filho, mas não vai ter a mesma experiência daquele nascimento. Aquele filho que nasceu, ele não vai ter oportunidade de nascer de novo e reparar alguma coisa que aconteceu lá no parto. Então, por favor, mulheres, estudem, se informem, não deixem para a última hora. Não deixe lá para o final. Eu sei como é corrida a nossa vida. Eu sei que, ai meu Deus, a gente tem que deixar tudo organizado para o bebê chegar. Eu sei, só que tudo isso se ajeita depois. Se informe agora, estude agora. E não só estude sobre parto, estude sobre ser mãe, que tudo que você está passando aqui na sua gestação vai ser reflexo para aquele bebezinho que vai estar depois no seu colo, que vai estar depois, né, mamando, chorando, né, querendo atenção, precisando da sua atenção. Então, se dedique a estudar, se dedique a, né, por que a gente estuda para tudo? Se você quer ser médica, você estuda medicina. Se você quer ser engenheira, você estuda engenharia. Se você quer, independente da profissão que você escolhe, você passa anos sentado num banco de faculdade ou vários anos estudando em cima de livro, independente se você não fez faculdade, mas qualquer profissão que você queira, né, seguir, ser boa naquilo, você passa dias, horas, meses e anos estudando aquilo. Por que para ser mãe, ou por que para ter o seu parto você não precisa fazer? Isso não é só instinto. Nós estamos desconectadas do nosso instinto. Então, por isso que ter pessoas que pensem parecido com você, porque assim, não existe uma única forma correta de ser mãe. Não existe o parto normal, não quer dizer que o parto normal é o melhor parto. O parto normal é o melhor parto para quem quer o parto normal. O melhor parto é aquele parto que você deseja para você. Independente se ele é em casa, se ele é uma cesárea, se é uma cirurgia ou se é um parto normal. Isso é você que decide. Agora, decida através de informação. Não decida através porque uma amiga falou isso, porque todo mundo está falando que é loucura, não. Se informe, estude, saiba os prós e contras de um parto normal, de uma cirurgia, de uma cesariana, né? E de todas as outras decisões que você vai tomar na sua vida, né? Independente se é em relação ao seu filho, se é em relação a você mesma. Importante, estude. E como a Kelly diz aqui, é correr atrás, pesquisar, se empoderar. Isso mesmo. E ela diz que graças às nossas aulas de yoga, né? Aqui, ela tá falando dela e da Marina, que foram minhas alunas, né, e que sim, que tiveram os partos, né, delas da forma que elas queriam e elas foram atrás, né.
passaram por cima de tudo, né, o que era, digamos, convencional aqui da nossa cidade e foram e tiveram, né, os partos realizados. Vocês, ó, parabéns para vocês que, né, passaram por cima de tudo aquilo que tentaram colocar, né, para vocês, de que e vocês realizaram, né, um feito que eu tenho certeza que na vida de vocês foi muito transformador, né? E vocês hoje conseguem também. A Marina, que se tornou doula, né? E também está ajudando outras mulheres nesse momento. A Kelly, que trabalha com as crianças, coisa mais linda. A Kelly, que tem um trabalho de yoga também, professora de Kundalini Yoga e professora de yoga para as crianças, que faz o trabalho fantástico, ela que é pedagoga. Então, assim, gente, eu digo que nós temos muitas pessoas para nos auxiliarem, para nos ajudarem. Então, busquem estar perto dessas pessoas. Busquem estar perto de pessoas que pensam como você. Porque a maioria não vai estar pensando como você. E aí você vai ficar meio, que eu vou dizer assim, meio insegura, né? Principalmente quando é o primeiro filho, a gente fica insegura, a gente não tem, né? Se sente meio abalada, porque a gente tá numa questão hormonal também, picos de hormônios. Eu falo que a gente tá uma hora assim, uhul, o parto é meu, ninguém me tira, eu vou conquistar, vou parir, não sei como, vou fazer isso. Daqui um pouco a gente já tá pensando, ah, mas e se eu não conseguir? Ah, mas se eu precisar de uma cesárea? Ah, mas se não sei o que... Ah, daqui um pouco, não, porque eu vou parir, porque seja o que for, eu vou parir de qualquer jeito, porque é comigo aqui. E assim a gente vai indo, né? Nossa, daqui um pouco a gente tem, né? Fica meio pensando, né? Ai, e se não der certo? E daqui um pouco a gente já tá, yes, vai dar certo, eu tenho certeza absoluta. Né? E assim a gente fica. E aí, em relação à maternidade também, que quem ainda não é mãe se prepare, que ao mesmo tempo que a gente tá assim, ué, yes, sou a melhor mãe do mundo. Uau, fiz a papinha orgânica. Né? Tá lá dançando, dancinha, tudo mais, a melhor mãe do mundo. Daí daqui um pouco você corta o cantinho da unha do nenê sem um sangue. Daí você já tá, ai, eu sou a minha pior mãe do mundo. Porque, né? A gente é assim, faz parte, tá? Então vamos estar junto das mulheres que nos mostre, não, tudo bem cortar o cantinho da unha do seu bebê, tudo bem, não tem problema, tudo bem, ah, o seu filho caiu da cama, né? Tipo, quem nunca? Dos meus três, os três caíram, tá? Então, assim, quem não caiu da cama, né? O bebê não caiu da cama, por isso que eu já escolhi mais cama, né, baixa, mas chega uma idade que eles sobem tudo e eles acabam caindo, e faz parte, né? Daí a gente se sente a pior mãe do mundo, né? Porque não tava em cima, não tava ajudando, não tá, né? E não, criança cai, faz parte. E como tudo na nossa vida, então a gente tem, né, esses altos e baixos, e por isso que é importante a gente estar perto dessas pessoas que vão nos mostrar assim, uau, não, tudo bem, ela é normal, né? Eu sou normal, porque ela também acontece isso. E assim vai, né? Assim vai. Então, amadas, eu agradeço de montão a presença de vocês. O nosso papo reto, ele vai ser sempre reto, direto no ponto, e eu vou tentar ser muito objetiva com vocês. Afinal, eu sei que tempo de mãe, tempo de gestante ou tempo de quem tá aí do outro lado é muito precioso. Então, eu agradeço, né, vocês terem dedicado, né, terem investido esse tempo aqui comigo, que eu sei que vocês poderiam estar fazendo um monte de outras coisas às 9 horas da noite. Eu aproveito, né, para pedir para vocês também convidarem outras mulheres para participar, porque eu sei o quanto esse tipo de informação foi importante para mim. E eu espero poder contribuir também com outras mulheres, né, nessa jornada, né, da maternidade. Aqui a gente não vai falar só sobre parto, a gente não vai falar só sobre doula. Sim, eu tenho, né, um repertório grande aí pra gente ficar. Tem muita coisa pra gente bater papo reto aqui, tá bom? Então, ó, um beijo, uma boa noite pra vocês e Satnam. Satnam, para quem não conhece, é a minha verdadeira identidade. A verdade é a sua identidade. Então, Satnam, se conecta com a sua verdadeira identidade, que no final das contas é isso que importa. Tá bom? Ó,
Beijo grande, boa noite. Deixem mensagem se precisar, me manda um direct, eu tô à disposição de vocês, tá bom? Foi um prazer conhecê-las, eu vi gente nova aqui, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas pessoas que eu já conheço e que estão me honrando, que estão honrando aqui esse momento. Gratidão, honro cada uma de vocês. Ó, um beijo grande no coração de todas. Satnam.